pastor, não, Marcelo, vamos mudar tudo, deixa eu pregar de manhã, você prega depois de mim, da Zanilda. Eu falei, Senhor da glória. Mas eu creio que o Senhor tem uma mensagem para nós nessa tarde. Quantos creem nisso, irmãos? E foi um dia de preparação dessa conferência, irmãos. Para mim essa conferência, ela começou há meses, sonhando em Deus, orando, trazendo os alinhamentos divinos, para trazer os nossos pastores estar aqui conosco. Na verdade, desde junho, trabalhando para proporcionar esse tempo nosso. E estivemos aí também agora, as últimas 3 semanas de reforma no nosso prédio. Foi tão intenso o jejum, e sempre orando ao Senhor o que compartilhar na nossa conferência. E essa semana Deus falando comigo, quero falar para os irmãos, que às vezes o que eu vou pregar para os irmãos, talvez algo simples, mas é algo que está no meu coração para compartilhar. E é algo que eu gosto de praticar na minha vida, sempre. E o tema da minha mensagem nessa tarde com os irmãos é: antes de tudo, orem. Antes de qualquer coisa, nós temos que orar, para conhecer a vontade de Deus, ver o milagre do Senhor acontecer na nossa vida. Mas eu quero convidar você a abrir um texto da Bíblia, Salmo 138, irmãos. Glória a Deus. Salmo 138. Quero ler com os irmãos o versículo 2, mas somente a parte B desse texto. A parte B do versículo 2 é um texto que, nesse jejum nosso, chamados para fora, nesse tempo, orando pelos nossos alvos pessoais, orando pelos alvos da salvação de vidas, o Senhor falou muito comigo nesse texto, sobre a grandeza dele, a soberania de Deus. Mostra que há um Deus soberano entre nós. E quando nós, irmãos, entendemos que há um Senhor soberano sobre todas as coisas, nós temos que aprender a descansar sobre as obras soberanas do Senhor, sobre a nossa vida. E a maneira que nós vamos mostrar a nossa dependência e descanso é uma vida de oração. Quem depende de Deus, ele ora. E aqui o Salmo 138, meu querido irmão, minha querida irmã, diz assim, a parte B: pois engrandeceste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Diga amém. Irmãos, aqui o salmista falando que o Senhor, ele engrandeceu o nome dele está acima de todas as coisas, e a sua palavra. Então, quando nós pensamos acima de tudo, tudo que existe, tudo que existe no universo, todas as circunstâncias, Deus está acima de tudo isso, e a sua palavra está acima de tudo isso. Diga amém por isso, irmãos. E a palavra de Deus fala que hoje em Cristo, a nossa posição, nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, todo poder do inimigo. Então a nossa posição espiritual é uma posição que você está em Cristo, porque toda autoridade foi confiada ao Senhor. Diga amém por isso. Ao nome do Senhor. E Ele confiou essa autoridade à igreja que somos nós. Então, quando nós compreendemos a soberania de Deus, que a sua palavra, que a sua promessa sobre a nossa vida, ela está acima de todas as coisas, meu irmão, nós temos uma chave poderosa para viver tempo de viradas nas nossas vidas, experimentarmos milagres do Senhor, porque a palavra de Deus fala que o Senhor tem colocado tudo que é dele, tudo que Ele pode fazer já está disponível por nós, a nós. E a maneira, meus irmãos, que nós recebemos isso é por meio da oração. A oração é algo tão importante ante Deus, e por isso que Deus não fará nada sem que nós oremos. Então as promessas do Senhor, elas não são automáticas sobre a nossa vida. Nós temos que orar e buscar para que essa promessa se cumpra. É tão interessante, irmãos, que nos dias de Daniel, ele viu que a promessa do Senhor
para o seu povo, que tinha acabado ali o período deles estarem como escravos ali na Babilônia, que era 70 anos. Havia uma profecia que ia se cumprir, que o povo ia voltar para Jerusalém, para Israel. E Daniel, vendo na palavra de Deus a promessa, ele falou: o tempo chegou. Mas o que Daniel fez? Ele orou sobre a palavra. E às vezes nós recebemos essa palavra. 2023 é o ano da casa cheia. Tudo que é bom na nossa vida, mas as coisas não acontecem automaticamente. Nós temos que orar por meio da palavra. Diga amém por isso. Então, irmãos, quando a falta de oração, isso restringe o céu, mas a oração libera o plano de Deus sobre a terra. Eu quero falar para você nessa tarde, meu irmão, o Senhor, Ele está buscando nesse tempo verdadeiros intercessores, pessoas que se dispõem a interceder na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua célula, na nossa cidade. O Senhor está atrás de intercessores, porque quando nós estamos disponíveis a uma vida de oração, milagres acontecem, os céus liberam os planos do Senhor sobre a terra. Diga amém por isso. Sabe, irmãos, olha, nossa conferência tem sido assim tão especial, os nossos pastores ministrando, e você está sendo muito marcado. Mas algo o pastor Wilson falou hoje à tarde, que o dom mais importante que Deus nos deu, é o dom do livre-arbítrio, da escolha. Nós temos o poder de escolher. Deus nos criou para a liberdade de escolha. Então o Senhor, Ele não pode nos abençoar forçadamente. Às vezes no céu, o Senhor, Ele tem planos perfeitos ao nosso favor, porque os pensamentos dele são mais altos e mais elevados. Ao nosso respeito, o Senhor tem pensamentos de paz para mim e para você, para nos dar o fim que nós desejamos. Esses são os pensamentos do Senhor, pensamentos mais elevados para a nossa vida. Mesmo que Deus tenha pensamentos assim, nós precisamos orar, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, se cumpra na nossa vida. Como ela é realizada efetivamente no céu, precisa ser realizada aqui na terra, na nossa vida. Irmãos, homens de oração, mulheres de oração, têm experiências com o sobrenatural de Deus. São pessoas que veem o favor de Deus acontecendo e portas sendo abertas. Diga amém por isso. Nós temos tanta graça disponível a nós. Então, quando o Senhor fala que não pode nos abençoar de uma maneira forçada, em outras palavras, está dizendo: eu tenho tanto para fazer, tanto para liberar da disposição dEle. O Senhor tem saúde para liberar, o Senhor tem salvação para liberar no meio das nossas famílias, o Senhor tem sucesso para os seus negócios, o Senhor tem sabedoria para você no seu casamento, o Senhor tem sabedoria na criação dos seus filhos, mas nós precisamos de uma resposta de Deus. E como que essa resposta vai vir? Quando nós damos a resposta da nossa parte. Pastor, o que é a minha resposta da minha parte? Você precisa entrar em concordância com o Senhor. Orar é você concordar com aquilo que o Senhor quer fazer no seu ministério. É consentir. Fala: Senhor, eu quero, eu aceito os planos perfeitos do Senhor. Eu recebo em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, Deus não pode contrariar a nossa liberdade de escolha. E através da oração, que é essa chave, por isso que antes de qualquer coisa na sua vida, você precisa orar. Mas quando nós iremos orar, não é embasados nos nossos sentimentos, não é embasado nas circunstâncias que nós estamos vivendo no dia a dia, é embasado na promessa da palavra. Da palavra. Nesses dias eu assisti uma live, na verdade a minha esposa estava assistindo uma live ao vivo, com a pastora Márcia e a pastora Gabriela, esposa do pastor Antônio, e elas estavam na cidade de Bristol. Estava diante de um museu que existe ali, de várias casas que haviam na cidade de Bristol, que um homem de Deus chamado George Miller, isso de um século atrás,
Esse homem de Deus era alemão, missionário, foi para a Inglaterra. E chegando na Inglaterra, o chamado dele era um trabalho com crianças órfãos. E em 1905, irmãos, naquela época na Inglaterra, existia crianças órfãos naquela época. E aquele homem foi levantado por Deus, a vocação, o chamado dele era trabalhar com crianças, e ali ter vários orfanatos. E aquele homem, irmãos, ele nunca teve recursos naturais, mas ele era um homem de orações respondidas. E quando você vai naquele museu, lá está registrado em placas, porque esse era um homem de Deus que ele anotava as suas orações diante do Senhor. E ali há um registro que ele foi um homem que tinha mais de 300.000 orações respondidas. E dentro dessas 300.000 orações respondidas, tinha milhares de orações que o Senhor o respondeu em menos de 24 horas. Vamos fazer glória a Deus por isso. Irmãos, é um homem que entendeu, antes de qualquer coisa, nós precisamos orar. E hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas pensam que a oração não tem valor. A oração, meus irmãos, é uma chave poderosa. Quando nós estamos orando, você está falando para Deus: o meu coração está aberto, Senhor, para receber. Quando você tem uma vida de oração, você está falando: Senhor, a minha mão está aberta para receber de Deus. Diga glória a Deus por isso. Então, oração é você estar com as mãos abertas. Então, quando nós viemos para um culto, quando nós viemos para uma conferência, você sempre vem para receber. Mas você já viu como nós somos ativos? O tempo todo você está orando. Você senta, você ouve a palavra, você adora, mas no momento você ora. E é nesse momento que você ora, você está estendendo a mão e o Senhor está entregando a bênção na sua mão. E o milagre está acontecendo. Irmãos, são ambientes como esses, ambientes como nós terminamos o nosso jejum de 21 dias. É momentos que o Senhor entrega vitórias. Vitórias. Quantos experimentaram vitória nesses 21 dias? Ergue a mão para nós vermos aqui. Quantos experimentaram? Irmãos, eu particularmente experimentei. Todos nós experimentamos, porque você tendo uma vida de oração, você tem uma vida onde você está estendendo a mão para o Senhor fazer. Deus não pode abençoar quem está com a mente fechada. Alguém que está com a mão fechada é alguém que não ora. Quantas pessoas você ouve falar: pastor, se Deus quiser me abençoar, Ele vai fazer do jeito dele. Irmãos, as coisas de Deus não são assim. Esse não é um princípio que o Senhor faz. A Bíblia diz que o Senhor deu a terra aos filhos dos homens. Para o Senhor agir na terra, Ele precisa dos intercessores, profetas. São aqueles que são levantados por Deus para proclamar, declarar a promessa de Deus. Diga amém por isso. É algo poderoso. Então a promessa da palavra de Deus é que recebemos tudo que pedimos em oração. Então esse homem de Deus, George Miller, que experimentou tantas coisas, irmãos, são referenciais para nós. Então quando nós olhamos para os heróis da fé, é muito bom você ler história de heróis da fé, homens de oração. Homens da Bíblia de oração são homens que experimentaram o poder da oração. E não muda nos dias de hoje. Diga glória a Deus por isso. Hoje, irmãos, tem pessoas que pensam que a oração não é algo muito relevante. É igual a história. O pastor estava no prédio da igreja e estava na sua sala de escritório, com os joelhos dobrados, orando pelo ministério, orando pelas pessoas. De repente chega um irmão, bate na porta. E o pastor orando, insistindo na oração, permanecendo na oração. O irmão insiste, batendo na porta. E o pastor insistindo na oração. Virou uma guerra. E o irmão era insistente. E não desistiu, ia bater na porta mais. Pastor, o senhor está aí? O senhor está vivo? O que está acontecendo? O pastor, o coração dele estava conectado com o céu e a terra. Mas enfim, uma hora o pastor falou: meu Deus, o que está acontecendo? Foi abrir a porta. E aí quando ele abriu a porta, o irmão falou: pastor, o que está acontecendo? O senhor me demorou a atender. Estou precisando falar algo com o senhor. Eu falei: irmão, eu estou no meu tempo de solitude com o Senhor, orando. Aí o que o irmão respondeu para ele? Já que o Senhor não está fazendo nada, o senhor pode me atender? Diga misericórdia, irmãos.
Porque tem pessoas que pensam que é isso. Oração não é nada. Oração não é nada, irmãos. Quando nós estamos orando, você coloca o braço de Deus em ação em seu favor. Mas hoje tem pessoas que eles fazem o seguinte: ele está agindo na vida dele. Eu falo, não, pastor, não sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa acelerada, então eu estou agindo. Presta atenção, isso é ansiedade. Porque aquela pessoa que sabe, confia e descansa, antes de tudo, ele ora. Ele ora. Ele ora, ele vai parar para orar. E experimente essa chave, querido. Às vezes você está diante de circunstâncias difíceis. Talvez você está nessa conferência, você precisa de um milagre para essa noite, para amanhã, essa semana, no seu emprego, na sua família. Ore. Ore crendo no Deus que faz hoje. Faz agora. A nossa fé é um milagre, é para hoje e para agora. Vamos fazer amém por isso. E o Senhor, ele disse: todo aquele que pede, aleluia. Quantos pedem aqui diante do Senhor? Em Mateus capítulo 7, vamos abrir esse texto, irmãos. Mateus 7, versículo 7 ao 8. Diz assim: pede-me e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, aquele que bate abre-se-lhe-á. Diga glória a Deus por isso. Aqui o Senhor está nos ensinando, irmãos. Eu gosto muito de Jesus, porque o Senhor Jesus, ele sempre ensinava os seus discípulos de uma maneira didática. Ele fala: olha, a oração, ela tem 3 níveis, você tem que aprofundar. Você pede, você busca e você bate. São 3 níveis de oração. Então a oração, nós temos que aprofundar na oração, numa vida de oração. Numa vida de oração. É igual o templo, meus irmãos. O templo, o tabernáculo, tinham 3 partes. Falam de 3 níveis da vida do cristão: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então, a oração também é assim, louvor é assim. O louvor sempre você começa um cântico de comunhão, o átrio. Mas você vai para o lugar santo, um lugar de louvor a Deus. Mas a adoração, por isso que o louvor ele termina com adoração, é no santo dos santos, na intimidade. A oração também é esses 3 níveis. Primeiro você pede. E tem coisas que só no pedir você vai experimentar. Mas você precisa para o outro nível, da busca. E da busca para o terceiro nível, que é o nível da intercessão. E aqui que eu quero declarar que o Senhor vai levantar uma geração no nosso meio de intercessores. Hoje, irmãos, você vê muitos crentes frustrados, paralisados, que não se dispõem a pagar um preço de oração. Um dia eu e minha esposa, nós fomos visitar uma pessoa. Irmãos, o diabo entrou sutilmente na vida dessa pessoa. E você sabe, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus é o Deus da restituição. Mas naquele momento aquela pessoa estava muito ruim como estava a vida dela. Eu olhei para aquela pessoa, nós ouvimos com muita compaixão e falamos para ela, olha, o que você quer que o Senhor faça na sua vida? Porque o diabo tinha roubado a família e a coisa estava indo muito ruim. Ela falou: pastor, eu falei: não, no seu coração, o que você quer que o Senhor faça? Ele falou: pastor, restauração. Eu falei: exatamente, porque é o Senhor que coloca dentro de você o querer. Esse querer. Há um realizar. Mas entre o querer e o realizar, há um processo. Há um processo. E esse processo precisa de nós a disposição de uma vida de oração. E muitas pessoas, às vezes, ela está num contexto que ela desistiu. Mas eu quero falar para você: você serve o Deus do impossível. O Deus que faz coisas impossíveis da sua vida. Então a última palavra para nós, sempre ela vem de Deus. E nós temos uma promessa do Senhor para cada uma das nossas necessidades. Então, meu irmão, aprenda. Há uma chave poderosa na nossa mão que liga os céus à terra: a oração. Uma vida de oração. Diga glória a Deus por isso. E esse primeiro nível, todo que pede recebe. É o primeiro nível de oração.
Então a petição é como você estivesse ali no átrio da sua jornada da oração. É o primeiro passo, né? Como eu falei para os irmãos do templo, o templo tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então quando você está na oração de petição, nós estamos no primeiro nível. Nessa oração, irmãos, nós entramos na presença de Deus, apresentamos as nossas petições diante do Senhor. Então eu quero falar para você, irmãos, não seja alguém atropelado nas suas emoções, atropelado no seu temperamento, atropelado em querer resolver as coisas, porque aí você está agindo de uma maneira natural, no seu braço, na sua confiança, na sua capacidade, na sua habilidade. Você tem que crer que é um Deus que responde, um Deus que faz. Diga amém por isso. Mas quanto nós, você está diante de um cenário, você não vê resposta. Irmãos, eu lembro quando nós fomos fazer o primeiro encontro com Deus em Rio Preto, isso em 2010. Estava na reunião do meu presbitério, na liderança que eu tinha, que era o Júnior e a minha esposa. E estávamos sonhando com o encontro, foi muito interessante. E olhando para o encontro, aí eles falaram, vamos fazer um encontro numa escola municipal. Irmãos, dentro de mim, eu falei, não, nós vamos fazer um encontro numa chácara. E naquela época não tínhamos condições para nada, nós não tínhamos nada, não tínhamos eu não tinha nem um microfone. Ele falou, mas como? Nós não temos recursos, nós não temos caixa. Eu falei, não, nós temos algo, nós vamos orar e Deus vai fazer. Nós começamos a orar. E aí, levantamos recursos da chácara. Só que encontro não basta a chácara, você tem que ter microfone, você tem que ter multimídia, você tem que ter som, tem que ter tantas coisas. E orando, irmãos, eu nunca esqueço. Um dia, na minha casa, uma pessoa me ligou, pastor Marcelo, tudo bem, a videira chegou em Rio Preto, chegou, nós estamos aqui. Eu queria que a minha igreja passasse no encontro com você, era uma igreja pequena. Ele falou, pastor Marcelo, e assim, eu não sei, mas algo está falando dentro de mim, o que o senhor precisa para realizar o primeiro encontro? Eu falei, eu preciso de microfone, eu preciso de caixa de som, eu preciso de multimídia. Irmãos, eu sei que eu precisava de tudo. Você sabe, foi tão interessante aquele encontro, foi tão poderoso, porque a minha experiência foi tão poderosa com o Senhor, e a nossa equipe, que aí a nossa irmã, que foi para a cozinha, irmãos, ela levou toda uma prataria chique, uma coisa linda, dos talheres, tudo perfeito. E aí no encontro, a nossa equipe era 8 pessoas, e era 16 participantes. Irmãos, não tinha nem equipe para interceder. O irmão ia para a cozinha, descascava batata, descascava cebola. Eu orava para as pessoas impor as mãos, as pessoas choravam, não sei se estava chorando da unção ou era da cebola. É um negócio poderoso. O irmão estava pregando, de repente ele vinha do teatro. Sabe, é uma coisa assim, poderosa. Mas sabe o que mais me marcou? Eu nunca tive um encontro com tanta unção e tanta presença de Deus. Tanta unção. Mas, qual foi o segredo? Pedir. Talvez você está na sua empresa aqui. Estou falando de igreja, ministério. Mas o seu negócio, a sua empresa, foi Deus que deu a você. Talvez você está faltando tantas coisas. Mas você está olhando as circunstâncias. Mas há um Deus que pode todas as coisas para você. Todo aquele que pede, Ele recebe. Não é tempo de você ficar ansioso, sem dormir, preocupado. Há um Deus que pode, e nós estamos no ano da casa cheia. O Senhor vai encher os seus negócios também, vai abençoar a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer glória a Deus por isso. Olha, irmãos, que a palavra de Deus diz em Filipenses 4:6. Gosto muito desse texto. Da palavra fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Deus quer conhecer o quê? Tudo. Tudo você precisa apresentar. Quantos querem apresentar diante do Senhor? Nessa tarde nós vamos orar. Coisas vão acontecer aqui. Você vai ter respostas dos céus quando estão abertos para receber. Sabe, quando você pede, seja específico sobre o que você quer. Sabe, irmãos, Deus é um gentleman, o Espírito Santo. É necessário você ser específico nas suas petições. George Miller tinha os seus orfanatos, eram centenas de crianças, eram muitas necessidades diárias.
ele era específico diante do Senhor. Diga amém por isso. Se você quer ser abençoado, seja específico. Qual é a bênção que você quer receber? O que está no seu coração, que Deus tem colocado no seu coração como semente. Mas também para pedir, nós temos que pedir de acordo à palavra de Deus, de acordo à vontade de Deus. Olha que o livro de 1 João diz, capítulo 5, verso 14 e 5, irmãos. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quantos creem que o Senhor ouve você? E se sabemos que Ele nos ouve, quanto que lhe pedimos, estamos certos que obtivemos os pedidos que lhes temos feito. Você está orando em linha com a vontade de Deus, você confia no Senhor, você descansa no Senhor. O que o Senhor fala? Tenha paz, eu já fiz. É questão de momento, vai se materializar a sua bênção. Irmãos, nós estávamos na reunião, essa semana eu, pastor Celso, com o pastor Wilson, e dando os testemunhos ali, Deus fazendo no nosso tempo de jejum. Me marcou muito o testemunho do pastor Marcelo Passoni, da videira de Diadema. Ele contando, estava numa live, 5 horas da manhã fazendo, e ele teve uma palavra de conhecimento com uma irmã da igreja. Me marcou muito, irmãos, porque é esse Deus ao qual nós servimos. E ele sentiu de liberar para a irmã uma palavra, Deus falando: oh, irmã, nesses dias o seu marido vai converter. Mas assim, não é qualquer marido, sabe aquele que é fechado para o evangelho? E aí ele até pensou, liberou a palavra, Senhor, mas nossa, é o nome em xeque, né? Mas enfim, esse marido é um homem, trabalha com caminhão, faz, não sei, uma empresa. Ele viaja muito para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai. Nesse período de jejum, estava um desses países na América do Sul, e no caminhão, o Senhor Jesus apareceu para ele. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, isso é a graça de Deus. Quantos crentes estão pedindo para ver Jesus aqui? O irmão nem era convertido, né? Agora é irmão, não era irmão, mas Jesus apareceu para ele. E Jesus falou para ele: você vai voltar para a sua cidade, vai lá, você precisa ter esse encontro com Deus. Ele ligou para a esposa não entendeu, estou voltando. Voltou, chegou lá, aceitou Jesus e falou: qual é o dia do encontro? Deus fez. Quantos creem que Deus faz? Deus faz quando nós pedimos segundo a vontade dele para a nossa vida. Então esse tempo você vai ver sua família convertida em nome de Jesus. Você vai lançar a rede, irmãos. Você vai lançar a rede, você está orando, você vai lançar a rede. E você vai colher lá na sua família. Porque você tem uma promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia, confia, ore e veja o milagre de Deus acontecendo na sua vida de uma forma poderosa. Diga amém. Segundo nível, irmãos, da oração é a busca. Todo que busca, ele acha. Então é uma coisa tão interessante, irmãos, lá em Hebreus 11, olha que coisa poderosa, irmãos. Hebreus 11, versículo 6, é um texto que eu gosto muito da palavra de Deus, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Então, qual é a promessa do Senhor aqui? Eu sou Deus galardoador daqueles que buscam a minha presença. Buscar a presença. Não é só pedir, porque muitas pessoas, elas pedem, mas Deus está falando: há um nível mais que eu quero levar você. Você vai ter uma vida de oração que você vai estar íntimo com a minha presença. E quando nós estamos íntimos com a presença de Deus, buscando esse Deus e desfrutando da presença dele através das nossas orações, da percepção, da unção, meu irmão, você sempre vai ser recompensado. Por isso que, primeira coisa, quando você tem uma vida de oração, conecte o seu coração com o Senhor, perceba o Senhor, essa restauração da nossa intimidade. Lembro muito daquele livro da feira,
francesa, Madame Guyon, que ela foi aquela que restaurou, através dos seus livros, a intimidade da oração. Antes de você estar pedindo, a primeira coisa é: estou intimamente percebendo o Senhor? Estou ouvindo a voz do Espírito Santo nesse tempo? Porque quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, a direção ela é específica naquilo que Ele quer fazer. Por isso que Deus, Ele quer que nós avançamos para um novo nível de oração. Não apenas de pedir, mas de você ser alguém que vai buscar o Senhor com todo o seu coração. Buscar a própria presença dEle. Quando buscamos o Senhor, Ele nos recompensa. Diga amém por isso. Sabe o que é interessante? A palavra original para a expressão creia que Ele existe, creia que Ele é. Então você está orando para cura. A sua cura é uma pessoa, é Ele, o eu sou. Busque o eu sou, desfrute da presença dEle, e a sua cura vai vir. Diga glória a Deus por isso. Ele é a cura, Ele é a paz, Ele é a vida, Ele é a multiplicação. Irmãos, nós estamos num ambiente tão glorioso nesse lugar. Ele está aqui. Presença manifesta do Senhor entre nós. Ele é a fonte para responder às necessidades, os anseios do seu coração. Então, quando nós buscamos o Senhor com todo o nosso coração, nós encontramos as nossas respostas. Diga glória a Deus por isso. Agora é interessante, lá em Jeremias 29, abre comigo, 29, Jeremias 29, versículo 13, e a parte B do 14, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus vai dar uma virada para você. Qual é a virada? Qual é a virada? A virada da sua célula, sua vida financeira, do seu negócio, seu ministério. Busque com todo o coração. É Ele, é o Senhor que faz. Ele é o que você precisa. Diga amém por isso. Irmãos, é muito importante você ter experiência de provisões do Senhor na sua vida. Porque quando você tem experiência buscando o Senhor, você sempre vai ter a certeza: o Senhor nunca vai me deixar na chapada. Ele é por mim. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Ele está comigo. Ele é por mim. Ele é pela minha casa. E às vezes, irmãos, nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a tantas coisas passar. Mas o Senhor faz que as nossas tribulações se tornem coisas boas, porque tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Então a questão não é como as coisas que começam. Meu irmão, espera o final da partida, que Deus vai dar uma grande virada na sua vida. O Senhor vai virar a sua partida, e sempre com o Senhor, sempre você vai ter conquistas. Sempre. O Senhor sonhou para você ser um conquistador por excelência. Mas para que isso funcione, você tem que ter essa presença do Senhor. Quando nós o buscamos, somos recompensados. Diga para o seu irmão, sabe? Quando nós buscamos, somos recompensados. Sabe? Se você está pedindo a salvação, busque o Salvador nesses dias. Você está buscando a cura, busque o curador, o Senhor. O Senhor é a nossa resposta. Sabe, pastor, não estou vivendo viradas. Talvez você não tenha buscado com todo o coração. Mas nesse dia, o Senhor vai incendiar o seu coração. Você vai sentir as suas forças redobradas para uma vida de oração. Você não vai ficar no primeiro nível, você vai para o primeiro, segundo, até o terceiro nível. Você vai ser um grande intercessor em nome do Senhor Jesus. Sabe, isso é tão poderoso. Às vezes o Senhor quer que nós buscamos a presença dEle mais, para que há um processo de quebrantamento na nossa vida. E quanto mais nós buscamos, irmãos, mais mortificando a nossa carne, o nosso homem natural. E a Bíblia diz que em determinados momentos parece que o Senhor se esconde. E por que Ele escondeu? Por que o Senhor não está respondendo agora? Ele quer que você o busque mais. Busque mais. Busque a sua
pessoa, a sua presença. E quando nós buscamos, a luz vem sobre nós. Por isso que o Senhor lhe permite situações acontecer na nossa vida, porque Ele quer levar você a outro patamar de fé, de ter experiências com as suas orações respondidas. Então, quando você percebe, parece que o Senhor está oculto, não desmorece, mas busca o Senhor. Olha que Isaías, irmãos, diz, estou caminhando já para o nosso fim, Isaías 45, versículo 15, diz, livro de Isaías 45, versículo 15 diz: verdadeiramente, Tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. O Senhor é aquele que se oculta. Mas sabe por quê? Ele quer recompensar aqueles que são diligentes na oração. Aqueles que não param de orar, vão buscando mais e mais. Quanto mais você busca, mais você vai ter mudanças na sua vida. Mais mudança. Deus se oculta para que nós o busquemos mais. Esse é o processo da busca. E quanto nós buscamos, irmãos, pode ter certeza, você vai vencer elementos importantes que tentam paralisar você na oração. A carne, a resistência do inferno. Somente quando nós oramos, o inimigo recua. Você sabe o que é interessante? Algumas áreas da sua vida a coisa está fluindo. Em outras áreas você sente uma resistência. Uma resistência. Uma vez, o pastor Luiz falou, a maneira que nós vencemos as resistências é resistindo à resistência. Até que ela saia. Como isso acontece? Permanecendo na oração. Irmãos, tem coisas que você ora, você percebe peso. Está pesado, continue orando. Até aquela resistência sair. E as coisas fluírem espontaneamente. Eu quero falar para você. Quanto mais resistência, às vezes, quanto mais você resistir, é um sinal quanto vai ser grande a sua vitória. Irmãos, eu lembro quando nós fomos começar a orar pela nossa conferência aqui. No primeiro dia, na vigília, estava cheio, irmãos, oração. Nós estávamos orando para as outras áreas da igreja. Depois fluindo, nós vamos orar para a conferência. Peso, resistência. Mas eu gosto de orar, uma vida de oração. E essa semana, quando nós estivemos aqui orando, irmãos, céus abertos, a coisa fluindo. Porque as resistências tinham sido removidas. Mas por que havia resistência? Porque seria um tempo de muito mover no nosso meio. Então, quando você está sendo resistido, busque o Senhor, porque quando a resistência passar, haverá muito milagre sendo liberado sobre você. Lá na sua casa, muitas coisas vão acontecer. Persiste na busca pelo Senhor, e você vai ter a resposta. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Aplauda ao Senhor nessa tarde, querido. Glória a Deus. O Senhor é bom. Terceiro nível. Para todo que bate, a porta se abre. Esse nível da porta é o nível da intercessão. Esse é o nível mais profundo e são poucos que entram nele. É interessante que no Salmo 59, verso 16, vamos ler juntos. Aqui o Senhor faz ele pontua algo muito interessante. Olha o que ele fala. Viu que não havia ajudador algum e maravilhoso que não houvesse um intercessor. Pelo seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça susteve. Então o texto fala que o Senhor ficou maravilhado no aspecto que não houvesse nenhum intercessor disposto a orar. Irmãos, quantos estão dispostos a clamar pela condição espiritual da sua casa ser mudada? Porque às vezes tem pessoas que ele só constata o que ele está vendo, o cenário que está. Lembra? O profeta Ezequiel, quando o Senhor o levou para o vale de ossos sequíssimos, se ele só fosse trazer constatação do que ele estava vendo, eram ossos secos, não havia vida, não havia esperança. Mas o Senhor falou, filho do homem, por acaso pode voltar a reviver? Senhor, tu sabes todas as coisas. Então, profetiza,
ó filho do homem. Conforme a palavra do Senhor, ele profetizava, ele falava. E o que aconteceu? Vida. Então eu quero falar para você, é o tempo que você vai olhar com os olhos de Deus a sua família. E você vai chamar a salvação um por um da sua casa. É o tempo que você vai declarar um ambiente de unção, de graça, favor, fluir de vida, aonde o Senhor plantou você e a sua célula. Diga glória a Deus por isso. Eu tenho uma expressão, não assusta, mas você vai aprontar o terror lá no seu bairro, onde a sua célula está. Vocês vão esquentar a chapa naquele lugar, que os céus vão se abrir naquele lugar, haverá avivamento naquele lugar, haverá salvação naquele lugar, haverá libertação naquele lugar, cura naquele lugar, milagres do Senhor, porque você vai proclamar a vontade de Deus. Oh, meus irmãos, é tempo de orar, é tempo de levantar, é tempo de interceder. O Senhor está olhando, cadê os intercessores de Rio Preto e região? Eu quero fazer no Noroeste Paulista. Diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu vim da videira de Goiânia, eu quero falar para você. Às vezes as pessoas podem perguntar, por que uma igreja de milhares, de milhares, de milhares? Irmãos, eu nunca vi uma igreja que ora tanto. Eu estava lá, fiquei 4 anos em Goiânia. Chegava antes das 6 horas da manhã, os pastores estavam orando, horas orando, seminaristas orando, a igreja orando. Irmãos, toda semana é muitos encontros, muitas vidas sendo salvas, transformação, porque há um mover de oração. E quantas vezes o pastor Aloysio jejum para os pastores 5 horas da manhã, batia todo mundo por lá, até 8 horas da manhã, orando. Irmãos, quando um povo levanta a orar, antes de tudo, ore. Se nós queremos de fato, irmãos, nesse projeto, lançar a rede, ter uma grande colheita e um grande batismo das nossas igrejas, no dia 2 de dezembro, é através da oração. Você vai lá, naquele local, visitar, contactar a pessoa, testemunhar, mas antes você vai orar. E você vai reivindicar essa vida no mundo espiritual. Diga glória a Deus por isso. Sabe, essa questão da intercessão, irmãos, é de persistir. É aquela parábola, qual o nosso tempo eu não vou ler toda, mas lá em Lucas 18, verso 1, 8, é uma história muito interessante. Conta-se de uma viúva que ela foi diante de um juiz iníquo, ela persistiu, e até o ponto que aquele juiz iníquo chegar e falar, meu Deus, eu vou atender essa mulher, porque ela está me pedindo muito. Ele a abençoou. O Senhor falou, essa parábola num princípio, qual? Você vai orar sem cessar e sem parar. Até quando, pastor? Até o seu milagre acontecer. Até o seu milagre acontecer. Diga amém. Às vezes você tem uma causa da justiça, até o seu advogado falou, causa perdida. Para os homens, nada é impossível para o Senhor. Oh, porque o Senhor é o reto juiz, e é Ele que tem a última palavra para você. Talvez você tenha passado por lutas, meus irmãos, enfermidades. Permaneça na oração, você vai ver uma virada de Deus na sua família, em nome de Jesus. Vamos fazer glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, nós temos que ser aqueles que intercedem. A intercessão requer uma busca perseverante nas nossas orações, para ver o milagre de Deus acontecer, e ver a promessa do Senhor cumprida na nossa vida. E Daniel, ele vendo que o seu povo ali, 70 anos, ali na Babilônia, viu a cidade de Jerusalém sendo destruída, queimada, passados anos, e ele viu, se cumpriu. Agora voltou o tempo de nós voltarmos. O que ele fez com a palavra? Ele pegou a palavra e orou, e o milagre aconteceu. É o tempo de você pegar a palavra de Deus, e o milagre vai acontecer na sua vida. Vamos crer no milagre do Senhor. Quero convidar você a ficar em pé nessa tarde. Sabe, irmãos, o plano de Deus somente pode ser cumprido por meio da oração. E nós vamos orar agora. Nós vamos cantar essa última canção.
E eu queria fazer o seguinte, irmãos. Queria que nós vamos fazer uma bagunça santa aqui. Amém, meus irmãos? Quando a coisa está muito organizada, porque é uma coisa humana, mas quando você vê a coisa muito agitada, é obra do Espírito Santo de Deus. Você vai procurar agora a sua célula. Nós vamos orar agora por célula. Você vai orar pelo crescimento da sua célula, a multiplicação, pelos frutos da sua célula. Nós vamos persistir orando, vendo Deus fazendo, compreender o que Deus está disposto a fazer no nosso meio. O Senhor vai nos responder nesse tempo, anunciar coisas grandes, poderosas, na presença de Deus. Sabe, irmãos, procure o seu grupo. Quero falar algo para você. Sinto a percepção no meu espírito nessa tarde. Enquanto você procura o seu grupo, irmãos, olha para cá. O Senhor tem colocado dentro do seu coração coisas preciosas da parte dEle. São como sementes que estão dentro de você, princípios, sonhos, relacionados ao plano de Deus para a sua vida profissional, relacionado ao propósito de Deus para o seu ministério. Coisas tão peculiares, tão particulares. Até para você compartilhar, você precisa compartilhar com as pessoas certas. Nós não podemos lançar as nossas pérolas que Deus tem colocado diante de nós a qualquer pessoa, porque às vezes elas não vão ser comparticipantes do mesmo sentimento que você tem de fé, de alegrar com você. Mas às vezes, irmãos, as circunstâncias podem levar a você, por um certo tempo, deixar de sonhar, deixar de dar a devida importância àquilo que o Senhor colocou no seu coração. Um dia o Senhor falou para Abraão: você vai ser pai de multidões, do seu descendente benditas serão todas as famílias da terra. Para Abraão, o teste do tempo foi muito difícil, irmãos, mas a Bíblia fala que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Ele não olhou para as dificuldades, as circunstâncias, mas ele permaneceu. Talvez você tenha vivido um tempo ministerialmente que os frutos não têm sido tão espontâneos, com tanta espontaneidade. Tem sido um tempo que você tem perseverado, mas você vai perseverar dando glória a Deus, orando, buscando presença, presença, presença. Eu quero falar para você: o cano vai estourar lá na sua célula, vai pipocar água da vida de Deus naquele lugar. Você, através da unção que está na sua vida naquela célula, muitas pessoas serão atraídas para beber dessa água viva. E não tem nada a ver conosco, tem a ver com o plano perfeito de Deus. Mas para que esse plano se cumpra, o Senhor tem que achar os intercessores. Quantos estão dispostos a ser intercessores agora nesse tempo? Você vai interceder para a sua célula. Depois nós vamos orar pela nossa família, mas nós vamos orar agora pelas nossas células. Crescimento, avanço. Vocês vão lançar as redes. Haverá uma colheita poderosa em nome do Senhor Jesus. Comece a orar com a sua célula, a sua equipe aí, no espírito da fé, da intercessão. Recomendo que os pastores passem nas rodas da sua célula, impondo as mãos, confirmando a oração. Senhor Jesus, é
porque nós cremos na promessa do Senhor, que revela coisas grandes e poderosas que acontecerão. Nós perseveramos na intercessão, na oração, por portas abertas, fluir de vida, água, unção para conquistar, avançar, ambientes cheios da glória e da unção, para cumprir a palavra. Ano da casa cheia de crescimento, da multiplicação de células, multiplicação de líderes, multiplicação de anfitriões, multiplicação de líderes em treinamentos, discipuladores, discipuladoras, obreiros. Há uma grande colheita de almas. O plano do Senhor se cumprirá. Multiplicar o rebanho, rebanho de Deus. Oh, nós pedimos, nós buscamos, nós batemos a porta vai se abrir, porta vai se abrir. Ora labas, ora labarabas, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Vai orando, irmãos. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, Senhor, e tens poder abre pra os céus nesse lugar, salvar. libera favor, libera bênção, libera vida. Escreve um novo começo pra minha Oh, vida. Espírito de Sei Deus, que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. libera, Senhor, teu rio, libera seu poder entre nós. Clamarei socorro. Meu coração só quer Busque o Senhor nessa tarde, busque a presença dele para sua célula, busque. Oh, Espírito de Deus. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas Oh, maravilhas, Espírito de Deus, e tens poder pra Espírito de salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra
Aleluia. Onde você está, você vai permanecer. Irmão, agora você vai orar algo, você vai ser específico. Você vai orar pela salvação da sua casa agora. Mas você vai orar reivindicando a promessa, declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua família, irmãos, vai fazer parte dessa colheita agora desses 3 meses. Você vai ver os seus servindo ao Senhor. Por isso agora, você vai orar especificamente por aqueles seus familiares que o Senhor vai colocar agora no seu coração. É por esse que você vai interceder agora. Amém? Pegue na mão do seu irmão, vamos orar por isso, pela salvação da sua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ore por isso. Senhor, nós clamamos. É tempo de nós lançarmos a rede para uma grande e poderosa colheita de vidas. E nós lançamos na nossa família, profeticamente no nosso lar, porque nós temos a sua promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, a minha família